O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de 4 ações que contestam a criação da figura do juiz de garantias. A sessão presencial da Corte é a primeira com um novo integrante do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. Nesta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista nesse julgamento, votou favorável a esse novo mecanismo da Justiça. Quem atualiza para a gente as informações direto de Brasília é a repórter Karine Gonzaga. Karine, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli, que, como você disse, havia pedido vista, ou seja, ganhou mais tempo para analisar o assunto. Toffoli defende que haja a implantação obrigatória dos juízes de garantias, porém em um período de 1 ano para que os tribunais se adequem. Esse prazo também pode ser prorrogado por mais 1 ano, caso os tribunais justifiquem e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aceite. Toffoli defende ainda que o CNJ supervisione a adequação desse novo modelo no judiciário e que os crimes julgados pelo Tribunal do Júri não tenham participação dos juízes de garantias. O voto do relator, Luiz Fux, é contra a implantação obrigatória. Ele acha que essa implantação deve ficar a critério dos tribunais. Só para a gente lembrar aqui, essa ação, ela faz parte do pacote anticrime que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2019 e sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E em janeiro de 2020, o ministro Luiz Fux suspendeu a aplicação dessa norma. Vale lembrar que a lei divide, na verdade, a responsabilidade sobre os processos entre 2 juízes, né? Os juízes de garantias que participam das investigações, decretam prisão, quebra de sigilo e o juiz que julga o processo. Bom, amanhã o tribunal retoma esse assunto, o ministro Dias Toffoli continua apresentando o seu voto e em seguida quem deve apresentar o voto é o ministro Cristiano Zanin, que participou hoje pela primeira vez da sessão plenária do STF. Volto com você, Márcio. Essa é a Karine Gonzaga, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. E o Uripita continua aqui no nosso estúdio porque a criação desse mecanismo da figura do juiz de garantias está dividindo opiniões, não apenas no Supremo Tribunal Federal. Existe uma expectativa para esse julgamento, Yuri? Tem uma expectativa, até porque ele demorou tanto tempo para voltar ao julgamento. Vale lembrar todo esse histórico de que o ministro Luiz Fux, que é relator, ficou um longo tempo até liberar este voto, esta ação para ser julgada pelo plenário do Supremo, e há uma tendência de que se considere, sim, constitucional a existência do juiz de garantias. Márcio, basicamente o que a gente percebe, e ao longo deste período, entre a aprovação da lei mencionada pela Karine Gonzaga, 2019, até agora, uma série de artigos, de posicionamentos a favor e contra a criação do juiz de garantias foram publicados em sites especializados, jornais, etc. E se dá para a gente tirar uma síntese os magistrados, ou seja, as classes jurídicas, tendem a ser contra, porque são os juízes defendendo a sua posição de serem os responsáveis por todo o processo, desde esta fase de instrução, né? Que é literalmente o que diz a palavra, o significado da palavra instrução. É quando se colocam as provas, são obtidas as informações para que sejam instruídas as partes e o juiz seja instruído para daí sim poder chegar a um mérito, a uma decisão de mérito, se condena ou absolve o réu que está sendo julgado ou os vários réus. E quando a gente vê muitos dos advogados que atuam nesse tipo de ação, há uma tendência favorável à criação do juiz de garantias. Muito por tudo que aconteceu, por exemplo, na Operação Lava Jato. Não por acaso o senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, constantemente citado quando esse debate é trazido a público, e ele tem um posicionamento muito claro em defesa não só de como ele atuou na Lava Jato, mas em defesa da não criação do juiz de garantia, de que não considera isso necessário. Mas a tendência é que os ministros avaliem que não há nada na Constituição que impeça, ao contrário. É mais uma etapa que garante o devido processo legal e a garantia do direito de defesa que todo cidadão brasileiro tem, porque, afinal de contas, a Constituição diz que todos são inocentes até que se prove o contrário.